Agora, assim. Um outro olhar pra vocês. E o Tite, galera? Eu acho que se não cai tá agora, rolando, cai daqui a hein? pouco. Mas assim... Não funciona, eu não sei se é uma questão também de ambiente, eu não sei o dia a dia, como é que é. Acho que a gente pode citar a briga dele com o filho ali que pegou muito mal, talvez isso diga alguma coisa. Será que de repente... Perdeu a mão. Não quero. Não dá pra saber. Não quero aposentar ninguém, porque isso não cabe a nós aqui falar, tem que parar, não. Mas eu tô com a sensação de que ele de repente, se ele sair do Cruzeiro, acho que ele não volta mais, cara. Ele voltou em hora errada, eu acho. Eu acho que ele não queria voltar. Eu acho que o Tite poderia ser útil numa outra função, isso. como o Muricy fez no São Paulo, como o Abel Braga também. Não, gente, o Tite é novo ainda, se ele tiver... Mas ele teve algumas questões de saúde mental. Emocionais, exatamente. Isso é uma coisa que pega muito. Voltou e ficou um tempo zoado. Volta e é massacrado pela torcida como ele foi ontem. E depois da seleção ele não teve sucesso no Flamengo, não faz um bom trabalho no Cruzeiro. Aliás, ficou pouco tempo no Flamengo. Eu tinha uma curiosidade para entender o trabalho do Tite sem o Xavier, porque o Xavier para mim era uma peça muito importante na comissão técnica dele, tanto é que ele dividia as entrevistas coletivas com o auxiliar, principalmente na seleção brasileira. E o auxiliar tinha uma ótima leitura de jogo. Não que o Tite não saiba ler o jogo, não é isso, mas ele tinha ali um aliado que foi fundamental ao longo da carreira dele. E agora ele trocou. É o Bergantin que tá com o Tite. E esse é o primeiro aspecto. E o segundo é que você olha pro time do Cruzeiro hoje jogando, ele não tem nada a ver com aquele deixado pelo Léo Jardim, por mais que tenha decepcionado na Copa do Brasil do ano passado. O time do Léo Jardim jogava de uma forma e a forma como o Tite pensa o futebol é diferente. Então acho que o Cruzeiro se apegou ao nome e não olhou para essa questão. E eu acho que o Tite está tentando montar um time do zero e não está conseguindo montar uma nova forma de jogar. Porque os atletas são praticamente os mesmos e mais do que isso, ele ganhou reforços que qualificaram o time do ano passado. Quando ele ganha um Gerson no meio-campo, é um time mais forte tecnicamente. Ele ganhou opções. Então, para mim, o Tite ainda... não conseguiu se acertar no Cruzeiro por conta dessa questão. Acho que são modelos completamente diferentes. E ainda tem essa questão do Xavier, que pra mim era uma figura fundamental na comissão técnica dele e hoje não tá mais com ele. Ontem, veja bem, ontem o Cruzeiro jogou melhor do que o Corinthians, tá? Bem melhor do que o Corinthians. Então... É duro também quando todas as armas são apontadas na cabeça do treinador. É que o torcedor ele não quer saber disso. Teve um jogador expulso, né? Exatamente. O William, né? O lateral direito. O Cruzeiro teve um jogador expulso e foi depois da expulsão que saiu o gol de empate do Corinthians. Mas antes disso, o Cruzeiro criou oportunidades para fazer o segundo e não fez. Falta confiança, aquela coisa toda. Alguns jogadores também meio que deram uma abusada. Eu elogiei muito o Matheus Pereira ontem. Foi um grande jogo do Matheus Pereira, né? O Ancelotti estava assistindo o jogo e ele estava jogando muito bem. Só que chegou um determinado momento do jogo que estava fácil pro Cruzeiro, né? O Corinthians não atacava. O Tite fala isso na coletiva, aliás. Qual foi a chance do Corinthians antes do gol? Não teve. O Corinthians não atacava até fazer o gol de empate. E aí, o Matheus Pereira é um bom símbolo disso. Ele deu uma subidinha no salto absolutamente inexplicável. O jogo estava 1-0, não estava resolvido. Ele começou a dar chapéuzinho, começou a tocar a bola, sabe aquela coisa de olhar para um lado e tocar para o outro. Sabe, tava 1-0 o jogo. O jogo não estava resolvido. E aí, é aquela coisa, a culpa é do técnico. Entendeu? A culpa é do técnico. E a culpa é do técnico? O jogador simplesmente ele se sente à vontade no jogo de um jeito que ele meio que larga o jogo. E a culpa é do técnico. Então, o Tite, ele realmente nesse momento, ele tem uma pressão muito grande no Cruzeiro. Agora, para falar em aposentadoria, eu esperaria o Tite fazer um trabalho num time que ele tenha já alguma identificação, porque isso faz muita diferença na vida de treinador de futebol, cara. Os treinadores, eles deveriam inclusive valorizar mais isso, assim como os times, evidentemente, deveriam valorizar mais isso. Técnico identificado.
O Tite, eu penso que no Corinthians, no Grêmio ou no Inter, ele pode ser outro. Ele pode ser outro. Diferente do que nós estamos vendo no Cruzeiro. Acho que no Corinthians ele não treina mais. Eu não sei por quê. Eu não sei por quê. Eu acho que assim, a cena de ontem do xingamento, não o xingamento, adeus, Tite, uma coisa que o torcedor, eu não sei mais se o cruzeirense vai ajudar, vai comprar o barulho dele, a não ser que seja campeão mineiro, não sei se vai aliviar também. Tem mas eu fico triste, cara, porque não era, na minha visão, o Tite não merecia ter esse final. Eu não sei, cara, eu acho, não sei porque eu tô ainda, viu, Rê, com a imagem dele debilitado na forma emocional, o cara volta, botou bem agora, e pra ficar ruim de novo é um 2 nesse cenário maluco, né, que a gente vive aqui. Me estranha muito um Cruzeiro com a capacidade que demonstrou no passado não conseguir entregar mais. Né? Chega o Gerson, depois do Paquetá, a segunda contratação mais cara do futebol brasileiro, e o time não engrena, não anda, não... Então, assim, eu acho que existe sim uma relação muito forte com esse desempenho com o Tite. Você falou do Gerson, Galvão? Eu não falei do Gerson. O Gerson foi mal, né, meu? Pra mim, não tá jogando pra ser convocado, não. Não tá jogando. Não. E voltou pra isso. E vou te falar, às vezes, o jogador em campo diz muito sobre o técnico, a gente sabe disso. Isso acontece o tempo todo. Eu não sei, tá? É um achômetro. Tem treinador, viu, Lelê, que fica pulando muito de galho em galho e se perde, cara. Isso que eu acho que o Tite, com o nome que ele tem, o tamanho que ele tem, ele deveria pensar antes de aceitar qualquer proposta. Eu acho que ele poderia tentar treinar fora. Algum lugar fora, qualquer proposta. Cara, ele não tem identificação nenhuma, Ivan. Isso por que eu tô isso, dizendo. Por isso. Escalão de Europa. Então, mas o Tite já tá na fase da vida que ele não precisa formar. Se ele volta pro Corinthians, ele basicamente vai ser cobrado pelas mesmas coisas. Não, o Corinthians acho que era difícil mesmo, concordo. Mas no Corinthians, veja bem, no Corinthians jamais a torcida estaria mandando adeus Tite depois de 10 jogos. Impossível. Na chegada dele. Não, tá depois louco. Do que aconteceu? Tá louco. Na chegada dele. Não. Você entendeu? Por causa dessa identificação, essa paciência, ela é maior. Eu acho que quem trabalhou muito bem com isso foi o Felipão, ali nos últimos anos da carreira. Galvão. Escolhendo onde ele ia trabalhar. Finalizem, meninos, pra gente ir pro intervalo. Eu discordo muito de você. Eu acho que ele pega um clube estruturado, com um dono, certo? Terceiro colocado no Campeonato Brasileiro do ano passado, com uma base já montada, com ótimos jogadores, com poder de investimento e um clube que não vai cobrá-lo como se ele tivesse deixado muita coisa. Olha, lembra daquele legado que você deixou? A gente quer exatamente a mesma coisa. Não! Eu acho que o Cruzeiro era tudo que um treinador gostaria no futebol brasileiro, naquele momento. Mostra que o Jardim fez um grande trabalho, porque pra manter o que estava acontecendo... O Jardim é muito bom muito treinador. bom.